A alma indomável. Michael Singer. Capítulo 18. O segredo do caminho do meio. Nenhuma discussão sobre a vida como caminho espiritual estará completa se não abordar um dos ensinamentos espirituais mais profundos, o Tao Te Ching. Ele discute algo que é muito difícil, aquilo que Lao Tse chamava de Tao, traduzido literalmente, significa o caminho. O Tao é tão sutil que só se pode falar dele indiretamente, sem nunca realmente tocá-lo. Nesse tratado é estabelecida a própria base dos princípios para toda a vida. O equilíbrio entre Yin e Yang, feminino e masculino, luz e escuridão, pode-se facilmente ler ao Tao Te Ching sem entender uma única palavra ou derramando lágrimas a cada palavra. A questão é, você está levando a ele o conhecimento, o entendimento e a base para compreender o que ele tenta exprimir? Infelizmente, os ensinamentos espirituais costumam mascarar a essência da verdade com palavras místicas. Mas esse equilíbrio, esse tal, é realmente muito simples. Aqueles que verdadeiramente aprenderam os segredos da vida reconhecem essas verdades, sem ter lido nada. Se quiser entender o tal, é preciso assimilá-lo bem devagar e manter a simplicidade. Senão você não pode conseguir enxergá-lo, embora ele esteja bem à sua frente. A melhor forma de abordar o tal é por meio de perguntas muito simples, quase retóricas. Por exemplo, é bom para a pessoa comer às vezes? Sim, é óbvio que sim. É bom para a pessoa comer o tempo todo? Não, é claro que não. Em algum ponto intermediário, você passou sobre o tal. É bom fazer jejuns periódicos? É. É bom não comer nunca? Não. O pêndulo pode oscilar entre se empanturrar e morrer de fome. Esses são os dois extremos do pêndulo, o yin e o yang, expansão e contração, imobilidade e ação. Tudo tem dois extremos, tudo tem gradações. Se for aos extremos, você não pode sobreviver. Por exemplo, você gosta de calor? Que tal 3.500 graus centígrados? Você seria vaporizado instantaneamente. Você gosta de frio? Que tal o zero absoluto? As moléculas de seu corpo nunca mais se mexeriam. Vejamos um exemplo um pouco menos extremo. Você gosta de estar perto de outra pessoa? Que tal ficar tão perto que vocês nunca se separam? Fazem todas as refeições juntos, vão a toda parte juntos e fazem tudo juntos. Quando falam ao telefone, sempre usam o viva voz para que ambos possam participar da conversa. Vocês querem ficar próximos até se tornarem a mesma pessoa. Quanto tempo acha que isso duraria? Esse é um extremo nas relações humanas. O outro extremo é você ter seu próprio espaço, fazer suas coisas, ser independente, gostar de estar separado para sempre, ter algo a dividir com o outro quando estiverem juntos. Até que ponto você é independente? Bom, vocês viajam separados, comem separados e moram em casas separadas. Em que ponto estarão tão separados que nem sempre e nem sequer poderão saber se estão num relacionamento? Vocês não se veem há anos. Esses dois extremos acabarão do mesmo jeito. Perto demais, longe demais, nos dois casos, um pouco tempo vocês deixarão de se falar. Tudo tem seus extremos, seu yin e seu yang. Agora, em termos um pouco mais sutis, a temperatura de 3.500 graus centígrados não parece tão interessante assim, nem o zero absoluto, nem morrer de fome, nem comer até passar mal. Mas ficar tão perto de alguém a ponto de estarem sempre juntos talvez pareça bem legal. Você talvez quisesse ao menos experimentar. Se esse for o caso, é porque seu pêndulo esteve por tempo demais no outro extremo. Você passou tempo demais sozinho. Muitos jantares sozinhos. Muitos filmes sozinho. Muitas viagens sozinho.
Em outras palavras, seu pêndulo estava fora do centro. Com a ajuda da ciência, sabemos que se puxarmos o pêndulo 30 graus para a direita, ele voltará até ficar 30 graus para a esquerda. Ninguém precisa de Lao Tse lhe diga isso. Todas as leis são iguais, as interiores e as exteriores. Os mesmos princípios governam tudo no mundo. Se você puxar o pêndulo para um lado, ele percorrerá a mesma distância para o outro. Se passar fome durante dias e alguém puser comida à sua frente, você não será bem educado. Enfiará tudo na boca como um animal. O grau em que agirá dessa forma é o mesmo em que passou fome suficiente para trazer à tona seu instinto animal. E onde está o tal? O tal está no meio. É o lugar onde não há energia empurrando em nenhuma direção. O pêndulo pode chegar ao equilíbrio em relação à comida, relacionamentos, sexo, dinheiro, ação, imobilidade e tudo mais. Tudo tem seu yin e seu yang. O caminho é o local onde essas forças estão silenciosamente em equilíbrio. E realmente, a menos que você saia do caminho, elas tendem a se manter em pacífica harmonia. Se quiser entender o tal, é preciso olhar com mais atenção o que fica entre os dois extremos. Isso porque nenhum extremo pode durar. Quanto tempo o pêndulo fica numa das extremidades? Ele só pode permanecer lá por um momento. Em quanto tempo você pode ficar em repouso? Indefinidamente, porque não há forças para tirá-lo do equilíbrio. Esse é o tal, é o centro. Mas isso não significa que ele fique estático e fixo. Veremos que ele é muito mais dinâmico. Primeiro, é preciso perceber que, como tudo tem seu yin e seu yang, tudo tem seu ponto de equilíbrio. É a harmonia entre o tecido de todos esses pontos de equilíbrio que forma o tal. Esse equilíbrio geral se mantém à medida que se move pelo tempo e pelo espaço. Seu poder é fenomenal. Se quiser imaginar o poder do tal, observe quanta energia é desperdiçada oscilando para os lados. Suponha que você queira ir do ponto A ao ponto B, mas em vez de andar até lá diretamente, se mova para um lado para o outro, como uma onda senoidal. Isso exigiria muito tempo e você desperdiçaria muita energia. Em outras palavras, não é eficiente oscilar ao longo do caminho. Para ser eficiente, você tem que centrar toda a sua energia nele. Se fizer isso, a energia que era desperdiçada indo de um lado para o outro será puxada para o centro. Essa concentração de energia realiza a tarefa com muito mais eficiência. Esse é o poder do tal. Quando parar de oscilar entre os opostos, você vai descobrir que tem muito mais energia do que imaginava. Aquilo que exige horas de alguém lhe tomará minutos. Aquilo que esgota os outros exigirá de você pouquíssima energia. Essa é a diferença entre lutar com os opostos e ficar centrado ao realizar alguma coisa. Esse princípio vale para todos os aspectos da vida. Em equilíbrio, você come quando está na hora de comer e assim mantém a saúde do corpo. Do contrário, vai desperdiçar energia lidando com os efeitos de comer de menos, de comer demais ou de comer os alimentos errados. É muito mais eficiente lidar com o corpo de maneira equilibrada do que sobrecarregá-lo com o efeito dos extremos. Basicamente, você desperdiça uma energia enorme com os extremos. Quanto mais extremo for, mais tempo qualquer projeto exigirá. Por exemplo, o relacionamento em que você insiste em que os dois fiquem juntos o tempo todo seria como um emprego o tempo todo. A única maneira de arranjar outro trabalho seria se os dois desempenhassem a mesma função, à mesma mesa. No outro extremo, se não tiver nenhum relacionamento e passar o tempo todo solitário e deprimido, você não será capaz de realizar muita coisa. Assim, mais uma vez, é preciso gastar toda a energia para permanecer nos extremos. A ineficiência das ações é determinada pelo grau de distância a que você está do centro. E nesse mesmo grau, você será incapaz de usar a sua energia para viver, porque a estará usando para se ajustar à oscilação do pêndulo.
Os extremos são bons mestres. Quando olhamos para eles, é fácil ver os efeitos dos padrões desequilibrados de comportamento. Vejamos o exemplo de um fumante inveterado. Ele sempre estará com um cigarro na boca acendendo outro. Uma percentagem significativa de sua vida está envolvida em fumar. Ele compra, acende e fuma cigarros. Também se ocupa procurando lugares onde possa fumar. E como não gosta de ter que sair para isso, passa a fazer parte do comitê favorável a permitir o fumo em edifícios públicos. Observe quanta energia é direcionada ao ato de fumar. Agora imagine que ele decida parar, não colocar mais um único cigarro na boca. Um ano depois, se lhe perguntarem o que fez no ano passado, ele lhe dirá que parou de fumar. Essa terá sido sua vida no ano passado. Primeiro tentou o chiclete, mas não deu muito certo. Depois tentou o adesivo. Como não funcionou, ele passou para a hipnoterapia. Como estava no extremo com seu cigarro, o pêndulo teve que ir até o extremo oposto para que ele parasse de fumar. Ambas as situações foram um desperdício enorme de tempo, energia e esforço que poderiam ter sido aplicados em aspectos mais produtivos da vida. Quando você gasta sua energia tentando manter os extremos, nada vai parar à frente. Você fica preso num impasse. Quanto mais extremo estiver, menos movimento adiante haverá. Você cava um sulco e fica preso nele, e não haverá energia movendo-o no tal, pois ela terá sido completamente gasta nos extremos. O caminho fica no meio, porque esse é o lugar onde a energia fica equilibrada. Mas como impedir o pêndulo de oscilar? Por incrível que pareça, basta deixá-lo para lá. Ele não continuará oscilando a menos que você o alimente com energia. Simplesmente deixe os extremos para lá. Não se envolva com eles e o pêndulo naturalmente voltará ao centro. Quando isso acontecer, você será preenchido pela energia que antes estava sendo desperdiçada e agora está disponível. Se escolher permanecer centrado, sem se envolver com os extremos, você conhecerá o tal. Não é possível agarrá-lo ou sequer tocá-lo. Ele é apenas o que a energia faz quando não está sendo usada para oscilar até os extremos. Ela encontra seu caminho para o centro de cada acontecimento e permanece tranquilamente no meio. O tal é oco, vazio, como o olho do furacão. Seu poder é sua vacuidade. Tudo gira em torno dele, mas ele está imóvel. O torvelinho da vida tira sua energia do centro e o centro tira sua energia do torvelinho da vida. Todas as leis são a mesma, no clima, na natureza e em todos os aspectos de sua vida. Quando você não se envolve com a oscilação e fica centrado, a energia naturalmente encontra seu equilíbrio. Você ficará muito mais lúcido porque muita energia fluirá, subindo dentro de você. A experiência de estar presente a cada momento se tornará seu estado natural. Você não ficará fixado em determinadas coisas, nem será capturado por pensamentos sobre os opostos. À medida que você se torna mais lúcido, os acontecimentos parecerão se desenrolar em câmera lenta. E você não vai mais considerá-los confusos nem esmagadores, não importam quais sejam. Isso é bem diferente de como a maioria vive. Quase todas as pessoas, quando estão dirigindo e são fechadas por alguém, continuam aborrecidas durante a hora seguinte e talvez pelo resto do dia. Para o ser que está no tal, os acontecimentos duram apenas o tempo em que se desenrolam. É isso. Se você está dirigindo e alguém o fecha, você sente que seu coração, sua energia começando a sair do centro. Quando desapega e a deixa para lá, ela volta ao centro. Você não se envolve nos extremos e assim sua energia volta ao momento presente. Quando o próximo evento ocorrer, você estará lá. Você estará sempre lá. E isso o torna muito mais capaz do que alguém que esteja reagindo a desequilíbrios passados. Quase todo mundo perde o equilíbrio em algum ponto. E depois que isso acontece, quem fica cuidando de tudo? Quem cuida da energia que se desenrola no momento em que você não está presente. Lembre-se,
Quem permanece presente e firme em seu propósito chega na frente. Quando se move no tal, você está sempre presente. A vida se torna absolutamente simples. No caminho é fácil ver o que está acontecendo na vida, que se desenrola bem à sua frente. Mas, se aí dentro há todo tipo de reação, porque você está envolvido com os extremos, a vida parece confusa. Não porque ela esteja de fato, mas porque você está confuso. Quando você deixa de estar confuso, tudo se torna simples. Se você não tiver preferências, se a única coisa que quiser for se manter centrado, a vida vai se desenrolar enquanto você simplesmente busca o centro. Há um fio invisível passando por tudo. Todas as coisas se movem em silêncio por esse equilíbrio central. Esse é o tal. Ele está mesmo lá. Está em seu relacionamento, em sua alimentação e em suas atividades comerciais. Está em tudo. É o olho do furacão. Está completamente em paz. Para lhe dar uma ideia de como é estar nesse centro, vejamos o exemplo do barco à vela. Primeiro vamos velejar quando não houver vento. Esse é um extremo. E assim não vamos a lugar nenhum. Agora vamos velejar quando houver muito vento, mas nenhuma vela. Esse é o extremo oposto e, novamente, não vamos a lugar nenhum. Velejar é um bom exemplo, porque há muitas forças em jogo. Há o vento, a vela, o leme e a tensão dos cabos sobre a vela. Há uma enorme inter-relação de forças. O que acontece se o vento soprar e você deixar a vela frouxa demais? Não dará certo. E se arretesar demais? O barco vira. Para velejar direito, é preciso prender a vela do jeito certo. Mas qual é o jeito certo? É o ponto central de tensão da vela contra a força do vento. Nem de mais, nem de menos. É o que chamamos de ponto ideal. Imagine a sensação quando o vento atinge a vela do jeito certo e você segura os cabos do jeito certo. Você zarpa com uma sensação perfeita de equilíbrio. Em seguida, o vento muda e você se ajusta a ele. Você, o vento, a vela e a água são um só. Todas as forças estão em harmonia. Se uma delas muda, as outras mudam no mesmo instante. É isso que significa mover-se no caminho. No tal da vela, o ponto de equilíbrio não é o estático. O equilíbrio é dinâmico. Você vai de um ponto de equilíbrio a outro, de um centro a outro. Não pode ter nenhum conceito nem preferência. É preciso se deixar levar pelas forças. No caminho, nada é pessoal. Você é um mero instrumento nas mãos das forças e participa da harmonia do equilíbrio. É necessário chegar ao ponto em que todo o seu interesse se concentra no equilíbrio, não em alguma preferência pessoal de como as coisas deveriam ser. É assim como tudo na vida. Quanto mais conseguir trabalhar com o equilíbrio, mais será capaz de simplesmente velejar pela vida. A ação sem esforço é o que acontece quando você entra no tal. A vida acontece e você está lá. Mas você não faz nada acontecer. Não há fardo, não há estresse. As forças cuidam de si enquanto você permanece no centro. Esse é o tal, é o lugar mais belo da vida. Você não pode tocá-lo, mas pode estar e ser um com ele. Você finalmente vai ver que no caminho do tal não existe o processo de acordar, ver o que há a fazer e depois realizar. Nele, você se torna um cego e tem que aprender a ser assim. Não é possível ver aonde o tal vai. Só é possível estar lá com ele. Um cego anda nas ruas da cidade usando uma bengala. Vamos dar um nome a ela, a buscadora dos extremos, a tateadora das bordas, aquela que toca o yin e o yang. Quem anda com o auxílio desta bengala costuma batê-la de um lado a outro e não está tentando descobrir por onde deve andar, mas por onde não deve. Está procurando os extremos. Quando não se consegue ver o caminho, só se pode tatear as bordas. E se não vai na direção delas, você permanece no caminho. É assim
que vive no tal. Todos os grandes ensinamentos revelam o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Constantemente tente ver se é lá que você está vivendo ou se está perdido nos extremos. Os extremos criam seus opostos. O sábio os evita. Encontre o equilíbrio no centro e você viverá em harmonia.